Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Alô pessoal, meu nome é Márcio Guilherme e estou no canal Fênix Sobrenatural. Como que vocês estão? Eu tô bem. Vamos por mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar do orixá Imbegis, tá? Quem é Imbegis? Imbegis são dois irmãos gêmeos, né? E na católica, quem é esses dois irmãos gêmeos? São Cosmo e Damião, entendeu? Cosmo e Damião, tá bom? E os Imbegis são Cosmo e Damião, tá bom? Então, nós vamos falar esse vídeo deles, tá bom? Quem é ele, quem são eles e a história deles, tá bom? Eu agradeço a todos, meu 947 inscritos, falta 53 inscritos, rumo a 1000 inscritos. Vamos nessa e vamos que vamos. Um beijo, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo. Fui. Xeô, Motumbá Axé. Agora nós vamos falar sobre as características dos filhos de Ibeji. Os filhos de Ibeji têm naturalmente um comportamento infantil, jovial e inconsequente. Independentemente da idade que possuam, carregam eternamente dentro de si a criança interior. São brincalhões, espertos, ativos, elétricos, às vezes um pouco chato. Resumindo, todo comportamento associável a de uma criança. São emocionalmente frágeis e muito dependentes nos relacionamentos amorosos, mas podem mostrar uma teimosia e obstinação muito intensa. Podem revelar bruscas alterações de temperamento e humor. Tendem a adotar posturas simplistas frente a problemas complexos, principalmente no que tange ao emocional. Magoam-se e decepcionam-se com facilidade, mas apresentam grande facilidade em deixar para trás essas tristezas. O tempo não passa para eles. Carregam por muito tempo o rosto de criança. E assim como crianças, gostam de movimento, praticar esporte, eventos sociais e festas. O amor para o homem de Ibeji só faz sentido se for alegre e bonito, principalmente alegre. Pois como possui bom astral, não consegue ficar próximo de pessoas que não tenham esta qualidade. São brincalhões e adoram fazer surpresas, fazem de tudo para agradar sua companhia. Em suma, é uma ótima companhia. A mulher que deseja conquistar um homem de Cosme e Damião deve fazer de tudo para estimular sua criatividade, ter paciência com sua fragilidade emocional e vencer a desconfiança, pois eles morrem de medo de se machucar. Entretanto, o homem de orixá é um dos poucos que pode trazer a felicidade e o equilíbrio para o relacionamento. Já a filha de Cosme e Damião não tem problema em conquistar quem deseja, mas frequentemente é muito atraente fisicamente, despertando assim o desejo do sexo oposto. É naturalmente extrovertida, o que a coloca em constante evidência. Não tolera a rotina em nenhum aspecto e está sempre buscando novidades. É volúvel sexualmente e extremamente ativa e inovadora. Para conquistá-la, o homem tem que saber acompanhá-la, tanto sexual quanto mentalmente, nunca deixando a chama do relacionamento esmorecer.
Nem o filho e nem a filha de Ibeji são ciumentos ou possessivos. O sincretismo de Ibeji é São Cosme e São Damião. A data de seu culto é dia 27 de setembro. Saudação Onierê ou Onibejada. Nessa região também utilizamos o Bejeró, que significa hoje tem brincadeira ou salve os gêmeos. A área de atuação deste orixá é crianças, saúde, alegria, tudo que se inicia. O elemento é o ar, o chakra, todos, especialmente o laríngeo. O metal, o estanho. Astro regente, Mercúrio. Nota musical, Dó. Número 2. Dia da semana, domingo. Cor da guia, azul, claro ou rosa. Cor da vela, azul claro ou rosa. Pedra, quartzo rosa. Bebida, suco de frutas, água com açúcar, refrigerantes. Amalá, doces de qualquer natureza. Frutas, goiaba, groselha, jabuticaba, amora, pitanga, morango. Flores, crisântemos, margarida, rosa manquinha. E algumas ervas, é o manjericão, o anis, o alecrim, jasmim, rosa, chá, trevo, verbena, folhas de groselha, folhas de amoreira, capim-limão, folhas de morango. Local de suas ofertas é jardins, praias, parques e campos limpos. O animal é o macaco, o instrumento, brinquedos de qualquer natureza e, acima de tudo, os nossos queridos ibejis, eles movimentam a alegria e o axé de nossas casas, descarregando todo e qualquer tipo de negatividade. Axé ou mutumbá axé. Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha que vídeo interessante, vamos falar aqui nesse vídeo, né, sobre Cosme Damião e Ibejada. É isso aí, para quem não sabe pessoal, dia 26, no caso dia 27, né, a gente vai explicar sobre as datas também. Dia 27 agora de setembro, né, é o famoso dia de São Cosme e São Damião, uma data comemorativa para os umbandistas e é claro também para os católicos. Então a gente vai falar sobre um pouquinho tanto de Cosme e Damião, que são os santos gêmeos, e também vamos falar sobre ibejis. É claro, para quem não sabe, Cosme, ou seja, os orixás ibejis têm o sincretismo como Cosme e Damião, apesar de serem santos, divindades, entidades, espíritos totalmente diferentes um do outro, mas existe esse sincretismo e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, antes de iniciar, pedimos aí a vocês que ainda não é inscrito do canal, se inscreva, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo, é claro, e não esqueça, né? Deixe aí nos comentários a sua opinião e vamos lá para o vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos começar a falar aqui, primeiramente, de Cosme e Damião, né? Para quem não sabe, pessoal, São Cosme e São Damião eram irmãos gêmeos, isso mesmo, que nasceram por volta do ano 260 na Egéia, cidade aí localizada na Arábia, né? Eram filhos de uma família nobre, receberam ensinamentos relacionados à religiosidade e à fé cristã por meio de sua mãe, e assim passaram, né, claro, a levar Jesus Cristo como centro de suas vidas. A celebração do dia de São Cosme e São Damião, pessoal, ocorre no dia 26 de setembro nas igrejas católicas e no dia 27 de setembro na Umbanda, que é homenageado o Ibeji.
é o orixá criança. Neste período é comum o costume, né, de algumas pessoas distribuírem doces e brinquedos para as crianças mais necessitadas, sendo que os santos são protetores dos pequenos. Olha, os irmãos, né, eles foram estudar na Síria, local em que na época era um grande centro de estudos e formação. São Cosme e São Damião se especializaram nas ciências e na medicina, né, sendo conhecidos pela competência e caridade, pois os médicos ajudavam, no caso aí, as pessoas sem cobrar nada em troca. Devido a isso, é claro, né, são considerados os protetores dos médicos, farmacêuticos e também das faculdades de medicina. Aliando seus dons espirituais com os seus conhecimentos científicos, curaram muitas pessoas, tanto em relação ao corpo quanto também à alma, levando a elas, né, os ensinamentos e a salvação de Jesus Cristo. Por conta de seus milagres, né, e por serem cristãos, foram considerados feiticeiros pelo imperador Diocleciano e levados ao tribunal, onde foram forçados a renunciarem à fé em Cristo. Os irmãos, né, se recusaram e por isso foram torturados. Logo após o tribunal, para quem não sabe, os irmãos São Cosme e São Damião foram condenados à morte por apedrejamento e flechas. Após as preparações, os experientes carrascos executaram a pena. São Cosme e Damião, no entanto, não morreram. Foi ordenado, então, que fossem queimados em praça pública. Ao executarem a sentença, mais uma vez os irmãos santos não morreram, pois o fogo não os atingiam. Seus pacientes que não haviam se convertido ao cristianismo, ao acompanhar esses acontecimentos, acabaram se convertendo. Após isso, é claro, os soldados tentaram afogar os santos, mas os anjos os salvaram. Por fim, foram condenados à morte por decapitação, que no caso foi o que ocorreu ali, a morte de São Cosme e Damião. Cosme e Damião, né, foram sepultados por seus pacientes que tinham sido curados. Seus restos mortais, após um tempo, foram levados a uma igreja que fora construída dedicada a eles pelo Papa Félix IV em Roma, na Basílica do Fórum. Né? Os irmãos são venerados como santos mártires, pois morreram testemunhando sua fé em Cristo, sem renegá-la em momento algum. Muitos milagres, para quem não sabe, são atribuídos à intercessão deles. Segundo a crença popular, né, após serem mortos, eles se materializaram para salvar crianças vítimas de violência. Por conta disso, também são considerados aí protetores das crianças, certo? Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho da história de São Cosme e São Damião, né, que é o sincretismo de Ibeji. E agora vamos falar dos orixás Ibejis, certo? Os gêmeos são protetores das crianças e simbolizam o nascimento e a vida. O Ibeji orixá é a sobrevivência da continuidade. Na África, os filhos são fonte de grande alegria, pois eles são a garantia de que a sua história e de sua descendência perpetuará, tá certo? No caso, são os Ibejis, que são orixás africanos e cultuados tanto dentro da Umbanda quanto também dentro do Candomblé, né? Vamos lá. O Ibeji na Umbanda e no Candomblé são vistos como filhos de criação de Oxum. Devido a esse fato, em rituais voltados especialmente ao orixá, costuma-se dedicar algo também às crianças Ibejis. A característica dos gêmeos mais particular é o seu poder de desfazer coisas realizadas por outros orixás, mas algo feito por Ibejis jamais poderá ser desfeito por nenhum outro orixá. Os Ibejis são muito confundidos com os Erês, por serem crianças e terem, né, os mesmos atributos de características infantis, mas os gêmeos são na verdade uma divindade e possuem histórias e missões diferentes dos Erês e também, né, de Cosme e Damião. A maioria das histórias diz que os gêmeos são um casal, um menino e uma menina. O primeiro a nascer chama-se Taiwo,
e o segundo Kenwiji. Na cultura Yorubá, acredita-se que Kenwiji deixa a função de supervisionar o mundo nas mãos de seu irmão Taiyo, que o faz sem discutir com a sua irmã. Por isso, acredita que ele seja o mais velho e carrega uma responsabilidade a mais. No caso, os Ibejis são filhos de Inhaçã e Xangô. Ao dar à luz as crianças, ela, Inhaçã, os repudiou, os abandonou nas águas de um rio. Oxum estava a passear por perto e escutou o choro das crianças. Sem hesitar, correu na direção do som e encontrou os dois pequeninos recém-nascidos. Diz a lenda que ambos irmãos sorriam para Oxum quando a viram, o que fez o coração da orixá derreter de amor pelos pequenos. Oxum então passou a ser a mãe dos Ibejis e os deu os nomes de Taiyo e Kenwiji. Ibejis é o único orixá que possui dupla representação e eles simbolizam o nascimento de todas as coisas. É isso aí. Os gêmeos, para quem não sabe, pessoal, eles eram dois príncipes capazes de trazer sorte a todos que os consultassem. Com muita alegria e sabedoria, o jeito infantil de enxergar as situações, os possibilitavam a encontrar as melhores respostas para qualquer tipo de problema questionado. Em troca, eles pediam como pagamento doces. É isso mesmo. Como toda criança elevada, eles adoravam fazer traquinagens. E um dia, brincando próximo a uma cachoeira, um deles caiu na queda das águas e morreu afogado. O irmão sobrevivente não conseguia mais encontrar a felicidade em viver em meios aos seus prantos de saudades. Implorava a Orumilá que o levasse para perto de seu irmão. Tocado pelo sofrimento do pequeno, Orumilá resolveu atender o seu pedido e o desencarnou. Para confortar a todos que os amavam, ele deixou em seu lugar duas estátuas de barro, representando os príncipes gêmeos. Por isso, é muito comum oferendas aos Ibejis no pé da estátua de gêmeos. É isso aí. Pessoal, deu para vocês aí entender um pouquinho, da diferença da história de Ibeji, e a história de Cosme e Damião, é o sincretismo. Cosme e Damião é o sincretismo de Ibeji, mas são orixás diferentes. Olha, o dia da semana de Ibeji é o domingo. E a data comemorativa é dia 27 de setembro, que é o dia de São Cosme e São Damião. As cores de Ibeji são o verde, o azul e o rosa, tá ok? Os Ibejis, pessoal, eles foram sincretizados com os santos católicos Cosme e Damião, também gêmeos, Os dois dedicaram a sua vida a curar as pessoas através da medicina e da fé, mas não só o fato de serem gêmeos os sincretizaram. O dom de guardar a vida também é um motivo para essa comparação, tá certo? Tá aí, pessoal, a saudação de Ibeji, é Beijiro ou Unimbechada. A saudação tem significado de ele é dois. Os Ibejis, para quem não sabe, estão presentes em todos os rituais e merecem respeito como os demais orixás. Lembre-se sempre de tratar os dois com a mesma importância, para não alimentar o ciúme de criança. É isso aí. Tá aí. Espero que todos tenham entendido, sobre essa questão, sobre a diferença de Ibeji e aí de Cosme e Damião. Mas tá aí, a gente resumiu, trouxe um pouquinho aí de conteúdo, tanto dos dois santos gêmeos católicos, quanto também dos orixás gêmeos, Espero que vocês tenham entendido e gostado. E mais uma vez, se gostou, deixa a sua curtida, compartilhe e se inscreva no canal. Lembrando também que a gente vai falar sobre os herês, É isso aí, pessoal. Se inscreva, ative as notificações para não perder. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.